Amigos queridos, desejo-lhes um bom dia. Que as vibrações amigas de Jesus envolvam os nossos pensamentos, trazendo para todos nós a alegria da vida, a clareza dos nossos compromissos, e que possamos, nesse instante, sentir o valor do Evangelho, para que todos nós possamos construir no nosso íntimo um altar de consciência lúcida, para que nós possamos melhorar. Nós convidamos a todos a entrar nessa sintonia que o Evangelho nos propicia, a fim de que possamos fazer leitura com muito carinho e muita reflexão. Hoje nós vamos ler o item 4, os bons espíritas. Bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo leva aos resultados acima expostos, que caracterizam o verdadeiro espírita como um cristão verdadeiro, pois que um o mesmo é que o outro. O Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Muitos, entretanto, dos que acreditam nos fatos das manifestações, não lhes apreendem as consequências nem o alcance moral, ou, se os apreendem, não os aplicam a si mesmo. A que atribuir isto? Alguma falta de clareza da doutrina? Não, pois que ela não contém alegorias nem figuras que possam dar a falsas interpretações. A clareza é da sua essência mesma e é de onde lhe vem toda a força, porque a faz ir direito à inteligência. Nada tem de misteriosa, e seus iniciados não se acham na posse de qualquer segredo oculto ao vulgo. Será então necessária para compreendê-lo uma inteligência fora do comum? Não. Tanto que há homens de notória capacidade que não a compreendem, ao passo que inteligências vulgares, moços mesmo, apenas saídos da adolescência, lhes apreendem, com admirável precisão, os mais delicados matizes. Provém isso de que a parte, por assim dizer, material da ciência somente requer olhos que observem, enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, a que se pode chamar de maturidade do senso moral. Maturidade que independe da idade e do grau de instrução, porque é peculiar ao desenvolvimento em sentido especial do espírito encarnado. Em alguns, ainda muito tenazes, são os laços da matéria que permitirem que o espírito se desprenda das coisas da terra. A névoa que os envolve tira-lhes a visão do infinito, de onde resulta não romperem facilmente com seus pendores, nem com seus hábitos, não percebendo haja qualquer coisa melhor do que aquilo de que são dotados. Tem a crença nos espíritos, como um simples fato, mas que nada, ou bem pouco, lhes modifica as tendências instintivas, numa palavra, não divisam mais do que um raio de luz, suficiente a guiá-los, a lhes facultar uma vigorosa aspiração, capaz de lhes sobrepujar as inclinações. Atém-se mais aos fenômenos do que à moral, que lhes afigura sediça e monótona. Pedem aos espíritos que incessantemente os iniciem novos mistérios, sem procurar saber se já tornaram digno de penetrar os arcanjos do Senhor. Esses são os espíritos imperfeitos, alguns dos quais ficam a meio caminho, ou se afastam de seus irmãos em crença, porque recuam ante a obrigação de se transformarem, ou então guardam as suas simpatias
para os que lhe compartilham das fraquezas ou das prevenções. Contudo, a aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo que lhes tornará mais fácil o segundo noutra existência. Aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. O espírito que nele domina, de modo mais completo, a matéria dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar que nos outros se conservam inerte. Em suma, é tocado o coração pelo que inabalável se lhe torna a fé. É qual músico, que alguns acordes bastam para comover, ao passo que o outro apenas ouve sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Enquanto um se contenta com seu horizonte limitado, o outro, que aprende alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se dele e sempre consegue, se tem firme a vontade. Então, nós vamos elevar os nossos pensamentos até Jesus, rogando o nosso Mestre o amparo para todos nós, que nesse momento da prece possamos entrar em sintonia com os nossos amigos espirituais, aqueles que cuidam de nós, que nos ajudaram em nossa reencarnação, que fazem parte desse contexto divino e que tudo tem feito para nos auxiliar. Mestre Jesus, que sejamos agraciados com seu manto de luz, de amor, a aquecer a nossa vontade, para que nós nos tornemos uns bons espíritas e que a paz, a harmonia íntima de nossos corações reverbere em nossa consciência a alegria da vida. Que Deus nos abençoe, que Jesus esteja com todos nós. Que assim seja. Queridos amigos, vamos falar hoje do bom espírita. É um convite para nós, para sabermos se nós somos bons, porque nós sabemos que é preciso compreender o sentido de sermos espíritas e o que é o espiritismo em nossa vida. Nós temos a certeza, e o Evangelho nos mostra isso, que o espiritismo ele não institui nenhuma moral nova. Ele traz a mesma moral do Cristo, mas ele amplia o nosso olhar e facilita a nossa compreensão em relação à prática dessa doutrina, que é a prática do trabalho que o Cristo nos trouxe, e ela nos convida a ter uma fé inabalável, ou seja, uma fé lúcida, racional, inteligente, uma fé religiosa e não a fé humana. Nós reconhecemos que para sermos bons espíritas, nós temos que ter um senso moral diferente. E isso vai nos facilitar compreender que a clareza de todo conhecimento é que vai promover as mudanças no meu pensamento e vão direto também à inteligência. Não basta ser espírita sem que a gente tenha lucidez dos nossos compromissos para que nós nos tornemos bons. Bons espíritas, os bons é um adjetivo, e que eu podia ser só espírita, mas aqui ele afirma bons espíritas. Então é necessário que a gente analise qual é o nosso compromisso com essa doutrina. Por que que nós reencarnamos e estamos sob o teto dessa doutrina? Aí nós vamos perceber que a doutrina espírita nos pede uma compreensão maior em relação à responsabilidade da vivência e desse olhar que nós podemos chamar de maturidade do senso moral. Essa maturidade, meus amigos, ela não está ligada, ela é independente de qualquer maneira da idade e do grau de instrução.
porque ela vai nos mostrar a maturidade do senso moral por nossas vivências, em que nos coloca numa posição evolutiva de maior conscientização e moralidade de tudo aquilo que nós temos vivenciado. Nós temos visto que, muitas vezes, por negligência ou por indiferença, os nossos pensamentos têm sido muito influenciados, e nós vamos ver que nesse pensamento podem crescer os vícios, que nos levam a grandes dores. Então, nós hoje estamos vivendo uma diversidade religiosa muito grande. Por isso, a doutrina espírita, ela me chama a atenção para a minha postura, para aquilo que verdadeiramente eu tenho que fazer. E cada dia nós vamos ver que o homem vem perdendo a sua postura diante de Deus. E nós, como espíritas, nós não podemos perder essa postura, uma postura ética, uma postura de respeito, esse respeito inerente também às construções de cada um de nós. O que nos torna tão diferentes, muitas vezes, é o senso moral, é essa maturidade, porque nós ainda não construímos dentro de nós um alicerce que seja para nós seguro, porque nós ainda estamos muito ligados às questões do mundo. Então, essa igualdade se conquista por meio das lutas que envolve cada um de nós. Essa igualdade, a igualdade de conseguir alcançar a maturidade espiritual. E cada um tem o direito de lutar em busca daquilo que realmente necessita, para que ele possa modificar as suas vibrações e modificar também a sua forma de relacionar com o outro. E eu pergunto a vocês, como será ou como é o lar sem a luz do Evangelho? E a resposta é clara: cresce os interesses materiais que têm capacidade de buscar força para as nossas conquistas em favor do bem material. A grande conquista hoje, meus irmãos, tem sido o ter. E o ter, ele nos traz uma outra referência que nós precisamos ver, que nos distancia, que é a grande esperança de possuir, grande prazer que nós temos de adquirir as coisas. Mas nós estamos vendo que para que nós possamos adquirir os bens tão perecíveis, nós precisamos ter mais atenção, porque nós precisamos aprender a usufruir. Então, quando o corpo não é reconhecido na sua grandeza, aí nós vamos ver aquilo que Allan Kardec nos disse: o sangue, o espírito há de resgatar a matéria. E nós vamos ver, então, que quando nós vivenciamos o bem, procurando ter uma postura alinhada com tudo aquilo que a doutrina espírita nos ensina, nós vamos ver que nós começamos a fecundar outras ideias. E nós vamos ampliando novos desejos. E isso é um patamar de grande alegria quando nós lembramos de Jesus, quando ele nos convida: segue-me. Para que eu possa seguir Jesus, eu tenho que modificar meu olhar e construir uma performance moral que me faz com que eu sinta prazer, alegria de servir o meu irmão. Então, esses são os espíritas que estão se esforçando. Mas nós temos outros espíritas, aqueles que são espíritas ainda em outra condição evolutiva, dos quais ele faz todos os meios que ele busca para afastar da crença verdadeira, afasta de seus irmãos, recuam diante das obrigações, nunca tem tempo. Então, nós observamos que nós precisamos não só guardar simpatia, mas também compartilhar com a necessidade e a dor do nosso irmão. Hoje nós estamos sendo convidados
a compreender a doutrina espírita como um primeiro passo que vai nos tornar um espírita melhor. Então, nós vamos ver que não há uma fecundação de ideias quando também nós não alimentamos os bons pensamentos, as boas obras. E muitas vezes nós temos visto quanto Jesus tem sido ignorado pela maioria. Então, cresce cada vez mais a desesperança, e cada vez mais nós estamos percebendo que todos nós precisamos dele, mas ele está tão distante de nós. Jesus não está distante de nós. Nós é que estamos distantes dele. Por isso que nós achamos que está todo mundo assim perdido, entristecido. Mas nós precisamos ver que é o crescimento desta desesperança. Então, Jesus não pode mais falar conosco. Por quê? Porque nós estamos distante deste pensamento. Então, nós vamos ver que o Cristo tem sido interpretado muitas vezes de uma forma tão simplista, esquecendo, amigos, que a vida futura é aquele convite para que nós possamos sair da ociosidade inoperante, para que nós, quando voltarmos ao mundo espiritual, nós estejamos mais acordados, mais despertos. E aí nós perguntamos, mas onde está a justiça divina? E nós vamos ver que todos nós precisamos buscar e ter mais atenção em relação ao que seja viver, cumprindo as leis que regem a nossa evolução, leis que nos auxiliam a mudar os nossos olhares, o nosso olhar para o ciclo da evolução. E nós precisamos pensar que, neste momento, nós estamos vivendo um momento em que precisamos do equilíbrio, da ordem e da alegria. Porque o trabalho moral que nós desejamos alcançar é a nova proposta divina. Não que a doutrina espírita estivesse fazendo uma nova proposta, nós é que estamos compreendendo de forma diferente a proposta que a doutrina espírita nos traz. E aí nós vamos ver que nós vamos também avançar. E quantos espíritos estão se preparando para retornar à Terra? E nós precisamos estarmos preparados também para recebê-los. A vida, meus irmãos, tem outro sentido. E o desejo de todos é viver fraternalmente, para que nós possamos conseguir demonstrar o valor do bem àqueles irmãos que trazem nos seus corações a esperança de progresso. Gostaríamos de agradecer e lembrar a todos que a vida é um fluxo divino, que tem movimentos próprios, mas que pede compreensão. Que nós sejamos bons espíritas, e não espíritas bons, mas bons espíritas, para que eu possa arregimentar em mim a força, a coragem, para me tornar aquilo que o Evangelho nos diz, aquele que pode ser com razão qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha num grau superior de adiantamento moral. O espírito que nele domina de modo mais completo a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Então, os princípios da doutrina espírita sentam em nós uma fé inabalável. Então, é isso que nós estamos precisando, raciocinar para ver a justiça de Deus, atuando diariamente na nossa consciência, convidando-nos a termos firmeza e vontade para vivenciar os postulados que a doutrina espírita nos traz. Agradecemos a Jesus e, nesta hora, pedimos o passe para que todos nós possamos receber as bênçãos divinas que nos alimenta de esperança. Que cada um faça suas rogativas e aguarde que os espíritos amigos fluidificarão a sua água, querido irmão.
e que juntos possamos formar esse colar de vibrações, sustentando-nos na fé e na esperança. Que Deus, na sua infinita bondade, nos guarde, nos proteja e que todos nós nos tornemos bons espíritas. O abraço amigo do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, que assim seja.